Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou o Rodrigo Sigmura e este é o Mais Que Tech, um podcast da Senior Sistemas. Hoje a nossa conversa vai para o campo. A ideia deste episódio é falar sobre como a tecnologia tem transformado o agronegócio brasileiro e como dados, automação e integração de processos estão fazendo a diferença na produtividade e sustentabilidade do setor. O tema do nosso bate-papo é Gestão Inteligente no Agro, como dados e processos impulsionam empresas. Começa agora o É Mais Que Tech, o podcast que discute gestão empresarial, inovação e transformação digital na prática. A população mundial não para de crescer e, com isso, aumenta também a demanda por alimentos. O desafio está lançado: como produzir mais, com menos recursos e de forma sustentável. Nesse contexto, a gestão inteligente se tornou uma das grandes protagonistas do agronegócio moderno. E para falar sobre isso, reunimos especialistas que conhecem profundamente o setor e trazem uma visão prática sobre como a tecnologia pode transformar os resultados no campo. E para abrir a nossa bancada virtual de hoje, eu tenho o prazer de apresentar Graciele Lima, Head de Produto Agronegócio aqui na Senior Sistemas. A Graci, como é conhecida por todos, lidera há 5 anos o desenvolvimento de soluções inovadoras para a cadeia do agro na Senior, com foco em eficiência e digitalização. Com mais de 20 anos de experiência no setor, já passou por cooperativas, consultorias e auditorias, sempre conectando gestão, tecnologia e resultado. Gaúcha de Júlio de Castilhos, hoje mora em Blumenau, Santa Catarina, com o marido Raul e as filhas Antônia e Helena. Graça, é um prazer tê-la aqui com a gente. Olá, Rodrigo. O prazer é tudo meu, tá? Estar aqui contigo, estar aqui com o seu Ângelo, principalmente falando aí de uma temática tão rica, né? E eu sou suspeita a falar, né? Mas sobre inteligência, sobre o agronegócio, sobre gestão, sobre dados, com certeza vai ser um tempo enriquecedor para nós e para todos aqueles que nos ouvem. Um prazer estar aqui nessa bancada virtual. Quem também se junta a nós é o Ângelo Carlos Maronese, engenheiro agrônomo e diretor da Agronorte Pesquisa e Sementes. A empresa mato-grossense, que tem abrangência nacional, foi fundada há mais de 3 décadas. Sua missão é aumentar a rentabilidade e a sustentabilidade das propriedades agrícolas em todo o Brasil. Hoje, um dos principais diferenciais da Agronorte está no melhoramento genético de cultivares como arroz, feijão, milheto, capim-coracana e soja, e também no desenvolvimento e sistemas de produção. Obrigado por ter aceitado o nosso convite, Ângelo. Eu que agradeço a oportunidade, Rodrigo, o convite de participar juntamente com a Graciele desse podcast e cumprimentar todos que estão nos ouvindo. Tomara que seja um transmissor de novas informações e boas informações. Tenho certeza de que será. Bom, todos devidamente apresentados, vamos começar a nossa conversa agora. Bom, gente, como eu comentei, a gestão inteligente é hoje um dos pilares fundamentais do agronegócio, né? O que muda quando se toma decisões com base em dados e não mais na intuição? A gente está num momento extremamente pujante do agronegócio, né? Recorde, safras após safras, e com certeza foi a tecnologia que nos trouxe até aqui, né? Tecnologia essa muito aplicada dentro da porteira, né? Então a gente vê aí o quanto a gente conseguiu evoluir em técnicas de plantio em relação às áreas plantadas. Eu acho que agora, né, o nosso momento e a própria agricultura 5.0 nos traz isso. A gente está no momento de apurar dados, consumir dados, para que isso nos permita uma tomada de decisão cada vez mais assertiva. Certamente teremos grandes contribuições aí do seu Ângelo, mas hoje, quando a gente observa, né, novas gerações entrantes dentro deste agronegócio, dentro desse desafio de mais resultado, de mais produtividade, são pessoas extremamente capacitadas, né? A gente tem uma massa de capacitação dentro do agronegócio extremamente pujante. Então, existe uma cedência por esses dados, e tu falou um pouquinho da intuição. Esse feeling, essa intuição, ela vem a somar forças com essa gestão ampliada, com essa gestão baseada em dados. Então, eu acho que é realmente uma união de forças, um momento de transição, de novas gerações, e é esta inteligência, essa tomada de decisão, tecnologia dentro e fora da porteira, que se soma a essa intuição, a essa expertise, eu acho que não é um ou outro, que torna, então, o agronegócio, de fato, cada vez mais inteligente. Ângelo, o senhor concorda? Concordo, sim. Eu digo que a tecnologia, a inovação, nessa última década, ela teve um dinamismo extraordinário.
Dinamismo esse que traz inúmeros dados, inúmeras informações. Então, só para dar um exemplo, há 15, 20 anos atrás, nós tínhamos 2 variedades de soja no Centro-Oeste. Hoje nós devemos ter umas 100 variedades de soja. Então, como que o agricultor ele opta por uma ou por outra? Ele tem que ter dado, ele tem que ter informação. Você tem, há 2 décadas atrás, eu como produtor, eu aplicava um inseticida uma vez por safra da soja. Então, você tinha um ataque de lagarta e, quando muito, um ataque de percevejo, você não tinha a pressão de doenças fúngicas. Hoje tem agricultor fazendo 5 aplicações de fungicida, 3, 4, 5 para lagarta, mais percevejo. Então, aí vocês veem a quantidade de produto químico que está à disposição do agricultor, e ele só vai tomar uma decisão acertada se ele tiver os dados na mão. Se ele não tiver os dados na mão, ele vai pela cabeça de vendedor, e aí provavelmente o custo do hectare dele vai ficar muito caro. Então, tem que ter realmente um controle, tem que ter muito dado para poder tomar uma decisão acertada. Bom, o agronegócio trabalha, claro, com esse alto volume de dados e, para isso, para auxiliar nessa missão de mapear esses dados todos, tem grandes tecnologias, Big Data, IoT, inteligência artificial, e elas têm ajudado produtores e agroindústrias a serem mais eficientes e sustentáveis, né? Eu queria que vocês falassem também um pouquinho sobre isso. Agora eu vou começar com o Ângelo. Ô, Rodrigo, você buscar eficiência, você tem que entender o que está acontecendo e o que aconteceu. Você só vai ter essa percepção e tomar a decisão mais acertada, ou a decisão com menor custo, com melhor custo-benefício, se você tiver dados compilados, se você tiver uma boa comunicação desses dados. É extraordinária a ajuda que todos esses dados podem trazer para o agricultor. Perfeito, né, seu Ângelo? E, assim, quando a gente olha essa volumetria de dados e de variáveis que a gente tem no agronegócio, até o senhor citou, né, a questão de variedades, a questão de múltiplos defensivos agrícolas, isso é extremamente oportuno, né, tem um lado extremamente positivo de dar essa flexibilidade para tomada de decisão, mas também vem somado a ele uma massa de dados gigantescas, dentro e fora da porteira. Então, assim, e a gente até falou, né? Como que eu fujo dessa gestão contando somente com a intuição, com o feeling? Então, é transformando essa massa de dados em informação, né? E quando a gente vê principalmente uma camada de inteligência artificial sobre as soluções, o que ela nos permite? Ela nos entrega agilidade, capacidade, pulverização de análise desses dados. Ações, e a gente até fala muito aqui dentro, né, que essas novas tecnologias, elas vêm a somar e a potencializar as capacidades humanas. Certamente a gente poderia fazer um trabalho de análise de toda a eficiência dessas mais diversas cultivares, dos mais diversos insumos agrícolas, mas talvez isso não fosse tempestivo ou fosse humanamente impossível. Então, quando a gente vê esses dados sendo extraídos, sendo analisados e trazendo insights para os tomadores de decisão, assim como o seu Ângelo, a gente ganha capacidade e maior eficiência focada em resultado. Então, a gente fala muito isso, né? O quanto essas novas tecnologias potencializam a capacidade humana em prol de uma tomada de decisão mais assertiva. Bom, a gente está falando aqui muito no campo das ideias, mas eu também queria ouvir vocês com exemplos práticos. E vou aproveitar também para emendar uma outra pergunta: de que maneira ferramentas como ERP, HCM têm apoiado a gestão da cadeia produtiva e do capital humano no agro? Hoje a gente procura, né? E aí, mais uma vez, né, a Grace aqui, responsável pela digitalização das soluções do agronegócio, né? Hoje, a Sênior, ela dispõe de um ERP, seu Ângelo, inclusive, é nosso cliente aí, exatamente olhando para essas dores, para que ele, de fato, seja uma ferramenta muito mais do que a transação em si. Fazendo uma analogia com o próprio agro, emitir uma nota no tempo adequado, fazer uma conciliação de contas, gerar um título financeiro íntegro, isso é commodity no âmbito de software. Agora, quando a gente permite trazer dado,
trazer insumos, trazer insights, trazer automatismo em prol da eficiência do negócio, esse é o real diferencial, por exemplo, de uma gestão empresarial. E muito mais do que o back-office, né? Hoje, quando a gente olha isso em prol dos desafios de planejamento produtivo, quando a gente vai para o RP para dentro do campo, quando a gente olha para os desafios logísticos, né? Logística aí é um dos principais custos do agronegócio, e também o desafio do capital humano, de retenção, de capacitação de pessoas, nós também, então, temos a solução de HCM, que tu citou, né? Que é a nossa solução de gestão de pessoas, isso em prol muito mais do que a operacionalização, e sim da gestão e da tomada de decisão. Então, assim como as tecnologias inovadoras que tu trouxe na fala anterior, essas ferramentas de gestão, elas buscam ocupar na vida dos decisores, das empresas, dos tomadores de decisão, um papel estratégico e transformacional dos negócios em prol de melhores resultados. Ângelo, a Graci trouxe aí alguns exemplos, mas eu queria que o senhor contasse como é que isso tem ajudado também aí no dia a dia da empresa. Eu digo assim, o agricultor, há uns tempo atrás, há alguns anos atrás, ele se preocupava muito com a chuva, com o sol, se a ponte quebrou, se deu atoleiro nas estradas. A complexidade que ganhou a questão da produção, e quando a gente fala a produção, você tem que imaginar lá na frente que tem que sobrar alguma coisa, tem que ganhar dinheiro. Então, para ganhar dinheiro, eu falo que nesse momento está bem complicado ganhar dinheiro, mas de maneira geral, a gente tem que fazer uma compilação de dados, a gente tem que pensar nos dados, a gente tem que pensar a fazenda como uma empresa onde você controla tudo. Hoje não cabe mais um agricultor, um produtor, por mais que ele seja eficiente da porteira para dentro, ele não vai conseguir sobreviver se ele não usar essa big data aí, esse acúmulo de informação, essa montanha de informação que tem que ser usada em benefício de entrega de resultado. Se não tiver, não vai funcionar e o agricultor ele não vai permanecer, ele não vai ser sustentável e não vai crescer também. Tem algum momento específico, algum case específico, Ângelo, que de repente o senhor possa compartilhar aqui com a gente, que ficou marcado nesse período todo, aí mais de 3 décadas, né, trabalhando nessa área, que de repente possa servir até de inspiração para o pessoal que está nos ouvindo, quando a gente fala de agro e tecnologia? Eu diria assim, um exemplo que nos marcou bastante é quando você começa a ter informação, ter dados em relação a custo. Por exemplo, eu vou citar a cultura do arroz, que a gente faz 30 anos que trabalha com a cultura do arroz. A cultura do arroz ela é uma cultura muito desafiadora em relação à tecnologia. E, às vezes, você consegue ter um incremento de produtividade muito grande, ali de 50%, 60%, aumentando o custo em 10%, 15%. Mas você só consegue enxergar essa possibilidade se você tiver informação, se você tiver dados. Se você for no achismo, você vai achar que caiu um raio na tua lavoura, aumentou a produtividade, passou um tapupeba lá e aumentou a produtividade da soja, do arroz, aliás, ou mesmo da soja. Então, esse acúmulo de informação, a observação, ela faz com que nós tomamos algumas decisões de tecnologia, eu falo da cultura do arroz, mas de todas as culturas, onde a gente ganha um incremento de produtividade muito interessante, tornando a relação custo e benefício mais vantajosa para a gente. Legal, eu quero puxar agora, Graci, uma plataforma que é aliada aí no agro também, né, a Simple Farm. Você pode explicar um pouquinho para a gente sobre essa plataforma, como é que ela ajuda no dia a dia também dentro desse segmento? O Simple Farm hoje, ele é o nosso ERP para dentro da porteira, né? Normalmente, quando a gente fala em gestão empresarial, a gente imagina o back-office, como eu disse antes, né, o quanto a pagar, o quanto a receber, a emissão de nota, mas isso só faz sentido para o agronegócio se ele estiver conectado com tudo aquilo que acontece dentro do campo, desde o planejamento da produção, e o seu Ângelo acabou de nos trazer aqui um exemplo prático do quanto esse olhar para dentro da porteira, ele precisa ser estratégico. O agro é muito mais do que plantar e colher, né, seu Ângelo? Então, o Simple Farm hoje, ele
trata toda a gestão da produção para dentro da porteira. Então, desde o planejamento, o manejo, trato, colheita, isso totalmente conectado com o ERP de gestão, aonde estão os estoques que são requisitados pelo campo, aonde está a mão de obra que é requisitada, onde estão os equipamentos que são requisitados. E esta sinergia de dentro e fora da porteira com as soluções tecnológicas como alavancas é o que nos permite a apuração do custo, é que nos permite ter uma visão ampliada da gestão do agronegócio. O seu Ângelo nos trouxe, né, a questão da tomada de decisão ali no cenário do arroz. Nós tivemos uma conversa recente, inclusive aí no Centro-Oeste, com um produtor rural, e ele nos trouxe, né, um ano extremamente desafiador, enquanto cultura, enquanto questões climáticas, mas se a gente tivesse uma gestão dos contratos, no momento da comercialização, eu não teria tido um prejuízo tão grande dentro da minha produção. Então, isso foi um exemplo prático que eu não vivo de produtividade somente em colher mais numa área plantada. Eu preciso ter, sim, uma gestão empresarial dentro do campo, que é o que o seu Ângelo nos trouxe, né? O campo precisa ser tratado como uma empresa, e aí o Simple Farm vem como ferramenta para isso, e eu também preciso ter esta gestão empresarial fora do campo, para ter uma compra assertiva e mitigar o meu custo do insumo, para ter uma adequada comercialização, considerando todas as variáveis de mercado, para ter uma captação de recurso dentro de uma taxa que faça sentido para o meu negócio. Então, o Simple Farm ele vem para somar forças com o RP e permitir a gestão ampliada para esse agronegócio, que é o caso, então, da Agronorte ali no papel do seu Ângelo. Ângelo, quer comentar sobre isso também? O meu avô gostava muito de costela com mandioca cozida. Meu pai adorava também, e o Ângelo Carlos também adora costela com mandioca. E aí você olha, na época do meu avô, ele ia na roça arrancar um pé de mandioca, matava um boi lá engordado em 4, 5, 8 anos para engordar o boi. O meu pai já encurtou um pouco mais, já tinha mais variedade de mandioca, então ele escolhia entre uma variedade e outra. E o boi do meu pai já era morto com 6 anos, não mais com 8, com 10 anos. Hoje, eu como a mandioca com costela de boi, cruzamento industrial, que é morto com 1,6, 1,7, 1,8 anos, carne nobre. Mas para isso é preciso ter muita informação, muita tecnologia e por aí vai. E a mandioca hoje, você tem quantas variedades de mandioca? Então, tem mandioca para todos os gostos. Eu fiz esse exemplo aí porque veio na cabeça minha agora. O dinamismo de informação mudou muito, mudou da água para o vinho. Então, esse domínio, essa responsabilidade que o empresário agrícola tem que ter no entendimento dessas informações transformada em dados, é que vai mostrar o agricultor, o pecuarista que tem sucesso e aquele que vai ficar patinando. Bom, nós sabemos que a logística é um dos maiores desafios do agro. Como é que as novas tecnologias estão transformando a gestão de transporte, armazenagem e rastreabilidade no setor? Eu queria que vocês falassem um pouquinho mais sobre isso para os nossos ouvintes. Uma pauta super pertinente, né? Hoje, quando a gente fala em agro, praticamente, nós não estaríamos levando essa gestão ampliada, essa visão ampliada, se nós não trouxéssemos essa questão da logística, né? E como tu bem disseste na tua pergunta, quando a gente fala em logística, a gente está falando antes do plantio, então, trazer o insumo, né, para preparar o plantio envolve uma questão logística, tanto de transporte quanto de armazenagem, então, toda a questão do planejamento agrícola, existe uma correlação, uma dependência de uma logística eficiente e efetiva, e quanto o escoamento da produção. Então, depois que foi feito todo o planejamento, todo o trato, todo o manejo, todo o plantio, eu também preciso tanto armazenar como transportar essas commodities agrícolas. Então, esse olhar de gestão logística, seja no adequado custo de armazenagem, seja no planejamento, se eu faço uma compra em massa e depois vou fazendo as remessas para fazer uma gestão de armazenagem efetiva de acordo com a minha demanda, seja no momento do escoamento da minha produção, se eu vou fazer
ela para um armazém, se eu vou fazer ela para uma trade, se eu vou fazer ela para uma indústria, considerando aí todas as nossas variáveis, né? E aí não vou nem trazer os nossos desafios quanto à nossa infraestrutura interna. Se eu não tiver este olhar e esta gestão das minhas oportunidades, eu posso colocar em risco a minha produtividade dentro do campo. Como eu disse, né? Resultado do agro ele vai muito além de colher, de plantar e colher bem. E com certeza a logística aí tem um peso extremamente relevante, tanto nos custos da operação quanto nos resultados que ela gera. Eu concordo, principalmente no Brasil, que a nossa logística, a nossa estrutura de logística fica muito aquém das nossas necessidades e de uma competição. E mesmo assim a gente é competitivo. E aí onde eu vejo que um bom controle, um Geatec da Sênior, ele vem ajudar muito o produtor, porque como bem falou a Graciele, se você errar na oportunidade de transportar para um porto, ou se você tiver uma estrutura de armazenagem que não garanta a qualidade do produto ali, esperando uma oportunidade boa de frete, por exemplo, pegar um frete mais barato, não adianta você esperar um frete mais barato para vender o teu produto e o produto estragando dentro de um armazém inadequado ou no tempo. Então, eu vejo que no Brasil, principalmente, nós temos que ter uma eficiência de dados, de informação, para não perder dinheiro com a questão de logística e armazenagem. E mais um ponto aqui, né, seu Ângelo, como o senhor bem disse, né, a gente tem uma capacidade deficitária, né, tanto na questão da qualidade das nossas rodovias, que acaba onerando o custo de um frete, como na nossa capacidade de armazenagem. A capacidade produtiva do agronegócio, ela foi muito mais exponencial do que a nossa capacidade de armazenagem. E sem falar no automatismo no campo. Antes, para colher uma safra, a gente estava falando ali em 2 meses de colheita. Agora tem regiões que, se o tempo ajudar, a gente está falando que toda uma safra é colhida em 15, 20 dias. Imagina o gargalo logístico que isso gera. Então, eu preciso saber quando armazenar, por que armazenar, em que condições armazenar e também o melhor momento de escoar. E não é, bem como o seu Ângelo disse, não é focar simplesmente no frete mais barato. É o contexto logístico todo da minha operação que garante ou não bons resultados. Bom, agora eu gostaria de entender um pouquinho melhor como vocês, tanto da Sênior quanto da Agronorte, visualizam a importância de explorar as funcionalidades do beneficiamento de sementes, o BS, e especificamente como as soluções de armazenagem podem ser mais bem aproveitadas dentro do contexto do agronegócio. Como é que vocês percebem essa integração aí no dia a dia das operações e qual que é o impacto disso no aumento da eficiência e da produtividade? Eu sou sementeiro e o beneficiamento da semente ele mudou muito, modernizou muito. O nosso desafio junto com a Sênior é chegar, a gente trabalha com várias culturas, então fazemos semente de várias culturas. Queremos chegar ao custo do quilo de cada cultura no beneficiamento. E eu tenho certeza que a Sênior vai nos ajudar muito nesse contexto. O que é um beneficiamento? O beneficiamento, você está preparando uma matéria-prima, que é o fator mais importante em termos de produção, de produtividade, ou seja, o beneficiamento ele faz com que uma semente que veio do campo com excelente qualidade, ela se torna não melhor, mas ela no meu processo de beneficiamento tira impureza, vai tirar as de menor vigor, ou seja, vai ficar um produto aí que vai ser mesmo um fator que mais vai influenciar na produção e na produtividade do agricultor. Em relação à logística, pensando em semente, mudou muito também em relação apesar de ter aumentado os custos, aí entra de novo a informação de dados de cada setor dentro de uma fábrica de semente, de uma UBS, que você tem hoje um controle de umidade, temperatura, que faz com que a qualidade em termos de germinação e vigor, ela fica aí por 6 meses, 7 meses, 8 meses, algumas culturas até mais de ano, desde que tenha esse excelente controle aí de umidade e temperatura. Mas tudo isso é diferente de 20 anos atrás, que você jogava lá semente de qualquer jeito, jogava uma lona por cima e plantava, e não tinha coisa diferenciada e dava tudo certo. Então, hoje não. Hoje, se você usar uma semente
que vai te tirar 5, 10 sacos por hectare, de repente está tirando teu lucro. E aí é onde entra a importância de uma estrutura de semente bem moderna e que seja, no final, aí, entregue para o seu cliente, consumidor, para o agricultor, um produto de altíssima qualidade. Como diz o seu Ângelo, né, nós estamos juntos com a Agronorte nesse desafio de potencializar cada vez mais os resultados gerados, né, pela sementeira. E o nosso desafio, ele é exatamente levar informação e ter cada vez uma produtividade mais assertiva. Manejar dentro do agronegócio uma commodity, ela já é um desafio por si só. Nós estamos falando de um produto perecível, de um produto a granel, com todas as variáveis que a gente trouxe até aqui. Quando a gente vai para o âmbito da semente, isso se potencializa, porque é uma commodity que vai gerar outras commodities. Então, o nosso compromisso de ter uma produtividade assertiva, com qualidade e cada vez mais criteriosa em termos de certificação, a necessidade do uso da tecnologia e de ter decisão acertada na escolha da semente, da cultivar que a empresa vai fazer os seus investimentos, é o nosso desafio enquanto fornecedor de tecnologia, enquanto uma operação de UBS. E quando a gente traz esse olhar, né, de UBS, de gestão de beneficiamento de sementes, a questão logística, né, como dito anteriormente, só se potencializa. Né? Nós estamos falando de algo que precisa ser manejado em condições especiais, e a própria questão da logística, né? A semente, ela tem um valor agregado infinitamente maior do que uma commodity indústria. Então, todo esse manejo, toda essa criticidade da logística, ela só se potencializa ainda mais quando a gente está falando de semente. Bom, ao longo da nossa conversa já deu para perceber, a verdade é que as plataformas digitais e as soluções especializadas vêm transformando profundamente a maneira como o agronegócio lida com a gestão, com a produtividade e com os custos. E você vai ouvir mais sobre isso agora no nosso quadro. Núcleo de Insights. Conforme uma pesquisa da SAI Brasil com a KPMG, 44% dos produtores rurais afirmam que a tecnologia tem impacto direto no desempenho, na produtividade e na redução de custos. A gestão, inclusive, está entre as 3 principais áreas de investimento do setor, mas ainda há barreiras. 38% dos entrevistados apontam a falta de capacitação como um dos maiores desafios para adotar novas soluções. Isso mostra que não basta só ter a tecnologia, é preciso que todos, do campo à liderança, dominem essas ferramentas para que o agro alcance todo o seu potencial. Hoje, quando falamos em tecnologia na gestão do agronegócio, estamos falando de muito mais do que máquinas automatizadas. São sistemas inteligentes que integram áreas, geram dados em tempo real e ajudam na tomada de decisão estratégica. No fim das contas, quem investe em gestão inteligente colhe inovação. Pessoal, então qual seria aí o papel da gestão de pessoas no sucesso das operações agrícolas modernas? Ainda há alguma resistência ao uso de tecnologias no setor? Com certeza, Rodrigo, ainda há uma certa resistência. Mas, assim, é como nós já falamos anteriormente, a situação financeira era tão apertada e nesses 2 últimos anos está mostrando bem isso, em relação a custo de produção e receita. Se o empresário agrícola ele não realmente não assumir esse papel de gestão, trabalhando aí com todas as informações, com os dados que vêm do campo, ou mesmo da parte administrativa dele, é bem provável que ele não consiga sobreviver e consiga manter uma margem de lucro que remunere todo o seu patrimônio, que remunere, que aguente, que consiga neutralizar a desvalorização do seu maquinário. Então, tem que ter lucro. E eu não entendo hoje um resultado positivo dentro do agro, ou mesmo de qualquer meio econômico, aí, setor econômico, se não tiver uma boa gestão. Você falou que ainda a questão de mão de obra, isso no Brasil é complicado demais. Para vocês terem uma ideia, na minha cidade, determinados funcionários, colaboradores, custa 5 a 6 mil reais. Na capital, por ter mais abundância dessa mão de obra, lá é metade do preço. Então, hoje, o que a gente vê? Se o setor ele não se juntar, o sindicato, mesmo as associações, e formar esse pessoal, porque falar é uma coisa, executar é outra, e para executar você tem que ter uma equipe competente.
Eu diria que nós temos que formar gente, mesmo no interior desse Brasilzão aí, nós temos que formar gente, dar oportunidade para o ser humano aí, ele poder, juntamente com o empresário, fazer aí um case de sucesso em qualquer atividade. Eu acho que a capacitação de pessoas, né? Essa pesquisa tangibilizou bastante esse desafio. Acho que é isso mesmo, né? A gente precisa ter pessoas cada vez mais capacitadas exatamente para garantir esse resultado que a gente espera desse agronegócio. O seu Ângelo até trouxe, né, um pouquinho sobre o desafio de contratação, e é isso, né? A gente está falando de uma indústria a céu aberto, nós estamos falando de uma operação extremamente sazonal, e o próprio comportamento desta operação. Nós não estamos mais falando simplesmente de pessoas para fazer o manejo da planta em si, nós estamos falando de pessoas que estão pilotando computadores a campo, que estão fazendo a leitura de informações. Por mais que a gente trabalhe em prol de automação, de inteligência, nós não estamos trabalhando na substituição da capacidade humana, muito pelo contrário. Essas tecnologias, elas precisam cada vez mais potencializar esta capacidade humana em prol de resultados. Eu acho que esse é o nosso desafio, capacitar pessoas. E a gente tem uma escassez de mão de obra extremamente relevante quando a gente fala a campo, então, e por isso que a gente investe em tecnologia, em automação, mas com certeza, assim, eu já vejo um agronegócio extremamente aberto e consciente dessa necessidade. Eu acho que essa é uma, certamente, se essa pesquisa fosse levada aí para alguns anos atrás, esse número seria exponencialmente maior. Eu vejo um caminho de maturidade do agronegócio acontecendo nesse âmbito, mas com certeza é um desafio, e a gente constantemente, não só em capacitação, mas também em retenção das pessoas já capacitadas. Aquelas que já fazem diferença no nosso negócio, com certeza elas precisam ser retidas, né? É um dos maiores, eu não diria custo dos maiores investimentos, a questão do capital humano, mas ela é necessário também para garantir esses bons resultados. Já que a gente já está falando um pouquinho de futuro, agora eu vou trazer aquele momento vidente. Vou pedir para que vocês falem um pouquinho mais sobre o que o pessoal desse setor, o que o pessoal do agro pode esperar quando a gente fala de gestão inteligente, quando a gente fala de tecnologia. O que está acontecendo, o que ainda vai chegar na visão, na opinião de vocês, e como é que as empresas do agro podem se preparar para esse novo momento? Eu tenho pivô central. Quando eu instalei esses pivô central, a gente tinha que ir andando lá na base dele para ligar e tinha que ir lá para desligar. Passou uns 3 anos, o caboclo lá em Paris ou lá na Nova York, ele liga e desliga o pivô aqui. Hoje a gente vê aí começando a usar aviões sem piloto, a pulverização. Você vê um trator também, já estão testando, em alguns lugares já está funcionando, tratores operando sem piloto. Então, isso é pura tecnologia, isso aí é puro investimento, é inovação, e eu diria que vai ser por aí. Falando em material genético, é extraordinária o que a inovação faz acontecer a nível de campo. Nós tínhamos soja de 35 sacos por hectare início da década de 90. Hoje eu tenho cliente, eu tenho conhecido que tira a média de 80, 85 sacos em alguns talhão acima de 90. Então, isso é extraordinário. Você, em 2 décadas, 3 décadas, você dobrar a produtividade. Só que nessa dobrar a produtividade também, você, como todas as ferramentas aí que compõem os fatores de produção, como a Graciele falou, que você colhe aí lavouras de 10 mil hectares em 15 dias. Essas máquinas custam muito dinheiro. Apesar de ter uma eficiência extraordinária, elas têm um custo delas. Apesar que a soja tem alta produtividade, mas não é mais como era 3 décadas atrás, que sobrava dinheiro de qualquer jeito. De qualquer jeito sobrava dinheiro. Agora não, de qualquer jeito não sobra mais dinheiro. Porque são muitos fatores de custo pesando dentro da composição aí do resultado. Então, eu diria assim, o que mais nos chama a atenção como empresário como uma ferramenta da Sênior está trazendo para a gente
eu não diria tranquilidade, mas você consegue ter um controle superior em cima dos processos. Então, você sabe como está sendo usado, qual que é o nível de eficiência e qual que foi o custo. No próximo exercício, você consegue usar esses dados para melhorar ainda mais a sua eficiência. Isso eu acho extraordinário. Viu só, Rodrigo, assim, dá bastante orgulho escutar a fala do seu Ângelo aqui, porque isso materializa que falar em adoção de tecnologia não é mais um futuro dentro do agronegócio, isso é uma realidade. E, obviamente, muito impulsionado pela própria necessidade, né? Ele nos trouxe aqui inúmeros desafios que nos impulsionou a gerar esse nível de maturidade de uso da tecnologia no agronegócio. Mas quando tu questiona, né, qual é esse futuro, eu entendo que é a massificação, a democratização desse uso da tecnologia. Hoje eu entendo que ela está extremamente mais popular, né? Não está limitada mais somente aos grandes produtores rurais, e junto com a democratização, com a massificação do uso, também as questões de custo se tornam mais acessíveis, com certeza. Seu Ângelo tem inúmeros exemplos, o quanto era custoso há um tempo atrás de aderir a determinadas tecnologias e o quanto isso hoje está mais fácil, né? Mas hoje, assim, eu entendo que a massificação do uso de dados, do uso de tecnologia, não somente limitada aos grandes, mas sim a todo o agronegócio brasileiro, e aqui eu até cito, né, as próprias cooperativas como multiplicadoras dessa consciência de adoção tecnológica que conta positivamente para o nosso agronegócio. Então, eu entendo que o nosso próximo passo, o nosso futuro, e ele é logo ali extremamente imediatista, é a massificação do uso de tecnologia, dos dados e, consequentemente, da tomada de decisão mais assertiva através dessas ferramentas. Bom, gente, o agronegócio é sem dúvida um dos setores mais relevantes para a economia brasileira, e investir em gestão inteligente é investir no futuro do campo e na alimentação do mundo. A gente vai precisar encerrar agora o nosso bate-papo, mas foi muito legal poder conectar a região centro-oeste com a região sul do país, e agora eu vou deixar o espaço aberto para que vocês possam se despedir e deixar os contatos de vocês para os nossos ouvintes. Eu vou começar com você, Graci. O LinkedIn é a melhor maneira de se conectar contigo? Com certeza, Rodrigo. Hoje, o LinkedIn, vocês vão encontrar a Graciele Lima nessa comunidade. E também, né, pela Sênior, né, Sênior Sistemas, também tem o nosso site ali, fala muito e como a Sênior está levando essa tecnologia que a gente ficou esses últimos minutos aqui conversando, o como nós estamos contribuindo com essa digitalização do agronegócio, exemplo da Agronorte que esteve aqui conosco. Então, a Grace você encontra no LinkedIn, a Sênior Sistemas e o seu agronegócio você encontra aí nas nossas páginas. Foi um prazer, Rodrigo, estar aqui com você. Bastante orgulho aí de ouvir o seu Ângelo materializando como é que está acontecendo na prática a digitalização do agronegócio. Espero que a gente possa aí contribuir com o enriquecimento desse setor, a exemplo do caminho que a Agronorte percorre aí junto com a Sênior Sistemas. Fica aqui meu forte abraço. Ângelo, eu quero muito agradecer também o seu tempo, a sua disponibilidade por estar aqui no É Mais Que Tech. Qual que é a melhor forma de se conectar com a Agronorte, com toda a equipe aí? Estamos sempre à disposição. Eu gostaria muito de agradecer a Graciele Lima, o Anaías, o Gabriel, o Matheus, o Rafael, que fazem parte da equipe da Sênior e que nos ajudou e são muitos parceiros da empresa. Quem quiser entrar em contato com Agronorte é www.agronorte.com.br. Lá você vai ter acesso ao Instagram e a todas as ferramentas de comunicação virtual. Eu quero agradecer a Graciela Lima aí pela oportunidade da gente fazer um debate junto. Foi muito bom, muito obrigado. E obrigado a todos vocês. Bom, antes de encerrar, eu quero lembrar que a gente já falou sobre o agronegócio aqui no É Mais Que Tech. Então, se você quiser, pode ir lá no nosso canal no Spotify para ouvir esse e outros episódios. Se você quer sugerir algum outro tema ou comentar sobre esse episódio, é só escrever pra gente no imprensa@senior.com.br. Não esquece também de seguir a gente nas redes sociais. A gente se fala, até a próxima. Tchau! Você ouviu É Mais Que Tech, um podcast da Sênior Sistemas, referência nacional em soluções de gestão para empresas.